Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde quer que ela se encontre neste momento. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, aqui de Taguatinga, Distrito Federal. E eu queria dizer da alegria da sua companhia, do prazer de ter você comigo neste culto em adoração, em exaltação ao nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero pedir já a sua participação nesta transmissão, que você possa deixar aí a sua curtida, o seu like ou o seu dislike, que você possa também, se assim desejar, se essa palavra puder alcançar o seu coração, que você possa compartilhá-la, fazendo com que a palavra de Deus possa chegar à vida daqueles a quem Deus quer abençoar. Quero orar neste momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo que o Santo Espírito de Deus possa nos dirigir neste momento, nesta quinta-feira do dia 8 de julho de 2021. Se possível, feche os seus olhos, você que está em casa, segure na mão de alguém da sua família e vamos juntos orar ao Senhor. Você que está no carro, você que está no trabalho, que você possa estar em espírito de oração, em adoração ao Senhor, de maneira que Ele possa falar a sua vida por meio desta transmissão. Deus bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, a Ti, Senhor, ó Deus, o meu sincero louvor, gratidão e reconhecimento por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por mim e por minha casa. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe neste momento, que o Senhor nos conduza, Senhor, ó Deus, em cada momento, quando aqui em adoração, como instrumentos nas Tuas mãos, para a edificação da Tua igreja e para a glória e exaltação de Ti mesmo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, neste momento. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, Senhor, ó Deus, que nos acompanha nesta hora. Que o Senhor nos livre de qualquer distração, de todo impedimento, para que a voz do Senhor possa chegar ao nosso coração. Eu te louvo, te agradeço pela vida do nosso pastor, por toda a sua família, pela maneira como o Senhor tem cuidado desta casa, como o Senhor, ó Deus, tem abençoado os teus filhos, e como o Senhor tem nos dado o privilégio de continuar na condução, na liderança e na orientação espiritual desta família abençoada. Abençoa, Senhor, ó Deus, os demais líderes desta igreja, com toda a sua grei, com cada família desta casa, que o Senhor, ó Deus, cuide de cada uma das nossas necessidades. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia neste momento. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, faremos a leitura a partir do verso de número 45. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, vamos ler a partir do verso de número 45. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu gostaria de trazer uma lembrança a você de uma atividade que está programada para o próximo sábado, dia 10, no final de semana que vem, para a nossa juventude, para os adolescentes e jovens da nossa igreja. Estamos junto com o Ministério de Educação Cristã da Sião, propondo o retorno das nossas atividades presenciais, ainda que em caráter excepcional, de maneira um pouco diferenciada daquilo que nós estamos acostumados, mas vamos fazer uma aula esquenta no próximo sábado, a partir das 17 horas, na casa do irmão Eanes, da irmã Iris, do irmão Ian, do irmão João Paulo. Que Deus esteja abençoando esta família que abriu as suas portas para receber os adolescentes e jovens ali naquele momento. Vamos falar um pouco do nosso planejamento, do nosso pensamento em relação a este retorno. Vamos conversar, pedir sugestões, ouvir cada um dos nossos jovens e adolescentes, no sentido de fazermos aquilo que seja o melhor para a edificação, para o desenvolvimento da fé, do crescimento espiritual de cada um da nossa juventude. E que você possa, papai e mamãe, estar orando por esse projeto,
Que Deus esteja nos abençoando no currículo e todas as propostas que temos para este retorno. E quero ler o texto da palavra do Senhor com você neste momento. E em seguida nós vamos acompanhar uma inspiração musical, uma canção, uma linda canção que eu sei que há de falar ao seu coração, preparando você e eu para ouvirmos a voz do Senhor nesta tarde e noite que o Senhor nos concedeu. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 45 em diante, vai dizer o seguinte: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Acompanhe essa inspiração musical. Peça ao Senhor que esta palavra possa vir ao encontro da sua necessidade e que ela possa ser alimento para a sua alma nesta oportunidade. Vamos acompanhar. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Louvado seja Deus. Aí você acompanhou o cantor Paulo Gomes,
a quem eu tenho uma admiração, um respeito e, acima de tudo, uma consideração muito grande pelo ministério que o irmão Paulo desenvolve, sempre trazendo inspirações à luz da bendita palavra do Senhor. Hoje cantando Isaías capítulo 64, verso de número 4, quando Deus nos garante que nunca se viu, nunca se ouviu dizer de um Deus semelhante a Ele, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que você possa estar confiando a sua vida, o seu futuro, a sua casa nas mãos do Senhor, de maneira que você possa ver o agir de Deus sobre a sua família. Um abraço especial para o irmão Paulo. Se você quiser conhecer mais do trabalho, se você quiser acompanhar outras inspirações musicais, é só pesquisar lá no YouTube, no canal do YouTube do nosso irmão Paulo. Irmão Paulo, muito obrigado por sua participação. Ele que atendeu prontamente o nosso convite para hoje à noite estar participando conosco desta ministração. Que Deus te recompense. Queridos irmãos, texto que nós lemos, e durante as últimas quintas-feiras, por se tratar do culto Palavra Viva, nós temos buscado a oportunidade de refletir sobre a própria palavra de Deus, sobre o valor que ela possui do ponto de vista da saúde emocional, do ponto de vista do enfrentamento das dificuldades, das adversidades que nós temos nesta vida. Nós temos visto e olhado para a palavra de Deus como um remédio para a ansiedade da nossa alma. Temos pensado nas Escrituras Sagradas do ponto de vista do enfrentamento das lutas que cada um de nós passamos. E hoje, de modo muito especial, eu quero pensar com você de que maneira a palavra de Deus nos ajuda a termos aquilo que eu chamo de uma fé bíblica, uma fé na verdade das Escrituras Sagradas, que possa ser um contrapeso, um contraponto, que possa ir contra tudo aquilo que na verdade tem minado a fé ou trazido descrença ao coração também de pessoas religiosas. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias quando cresce o número de pessoas, não só aqueles que não acreditam em Deus, ou que não possuem uma fé em qualquer princípio que seja do ponto de vista religioso, mas acima de tudo, uma própria descrença e um ceticismo muito grande, mesmo em meio àqueles que professam uma fé em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero pensar com você nesta tarde e noite sobre a fé bíblica versus o ceticismo religioso. E a guisa de introdução, quero trazer à lembrança uma frase de um escritor, de um filósofo, de um matemático francês chamado René Descartes, que nasceu em 1596. Ele tinha uma frase curiosa que ele dizia: o homem deve desconfiar de tudo para ter certeza de alguma coisa. Ironicamente, apesar de René ser uma pessoa deísta, que acreditava em Deus, que acreditava na verdade da palavra do Senhor, ironicamente esta afirmação deste filósofo acabou sendo a bandeira, o pilar do ateísmo e do ceticismo religioso moderno. Curiosamente, e a partir do contexto daquilo que nós lemos, a fé verdadeira, ou a fé firmada nos princípios da palavra do Senhor, ela anda muito próxima do ceticismo religioso, ou até da incredulidade acerca da revelação divina por meio das Sagradas Escrituras. A fé bíblica, apesar de oposta, caminha muito próxima do ceticismo religioso. Porém, enquanto a fé bíblica se baseia na verdade de Deus por meio da sua palavra, o ceticismo religioso se traveste da verdade no sentido de pôr à prova aquilo que é o verdadeiro princípio, a verdadeira base da nossa verdade. A nossa proposta nesta noite, à luz da experiência de Natanael, é ver como podemos
Sair de uma situação de incredulidade, ainda que religiosos, mas descrentes sobre algumas verdades acerca da pessoa de Jesus, da palavra do Senhor, para uma trajetória ascendente do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus. No contexto do texto que nós lemos, no contexto da palavra que foi lida ao seu coração, Jesus termina esta afirmação, trazendo a lembrança, um momento muito especial na vida de Jacó, quando ele tem um encontro pessoal com o Senhor. E naquele encontro, durante a noite, por meio de sonhos, Deus vai lhe trazer a visão de uma escada que subia até o topo dos céus. E naquele momento, ele consegue ter a percepção de algumas coisas que para ele ainda estavam ocultas, como por exemplo da presença de Deus e da possibilidade de se alcançar aos céus por meio desta escada que foi erigida, que foi feita pelo próprio Senhor. Esta é a proposta de Jesus neste contexto com Natanael. Este é o desafio que eu e você temos nesta noite, sairmos de um ceticismo, sairmos de uma situação de descrença, de absoluta incredulidade do ponto de vista em Deus, na sua palavra, ou naquilo que o Senhor possa fazer por nós, para um relacionamento, como disse, ascendente, degrau após degrau, no sentido de nos sentirmos mais próximos do Senhor e ainda na íntima comunhão com Deus a quem nós servimos, a quem nós buscamos nesta noite por meio da sua palavra. E a minha palavra está muito bem estruturada em dois aspectos, em dois pontos muito importantes. Primeiro, os passos ou os degraus do ceticismo religioso que tenta ofuscar a fé bíblica. E depois quero ver com você as evidências da fé bíblica que põe fim ao ceticismo religioso. Como é que uma pessoa como Natanael, criada nos princípios da palavra de Deus, instruída na lei de Moisés desde o seu nascimento, que tinha um profundo conhecimento do ponto de vista das promessas sobre a vinda do Messias, quando diante do próprio Deus, começa a descortinar várias dúvidas, questionamentos, situações que põem à prova todas as verdades e todas as bases da sua fé. Como é que um homem, mesmo criado nas sinagogas dos seus tempos, mesmo ouvindo falar de Deus desde a sua tenra idade, pode se ver numa situação de descrença, de ceticismo, do ponto de vista daquilo que é ou do que pode ser o seu relacionamento com o Senhor? Há pelo menos 3 aspectos que contribuem para isso. Eu tenho a certeza de estar falando. Há muitas pessoas que hoje, mesmo dentro de uma igreja, mesmo crescendo ouvindo a palavra do Senhor, trazem consigo muitas razões e muitos motivos para não acreditar na veracidade da palavra do Senhor, para pôr à prova ou em dúvida tudo aquilo que aprenderam ao longo da sua jornada. E isso tudo por 3 razões pelo menos. Primeiro, pelo direito racional ao questionamento e à dúvida que o ser humano tem. Veja que quando Filipe anuncia para Natanael, achamos aquele a quem Moisés anunciava por meio da lei e dos profetas, a resposta de Natanael é exatamente uma pergunta, um questionamento. Ele vai dizer: Filipe, achamos o Messias, é Jesus o Nazareno, filho de José. E aí neste momento, Natanael, no puro impulso natural do ser humano, no puro impulso racional de cada um de nós, começa a trazer questionamentos, a lançar dúvidas ou ainda incertezas a partir daquela afirmação que ouviu. Ele pergunta: pode alguma coisa boa sair ou vir de Nazaré? Assim somos nós, que diante da verdade da palavra do Senhor, diante da verdade de um Deus que criou todas as coisas e os criou para a sua glória, para o louvor do seu santo nome, diante da verdade de que o homem não é fruto da evolução de outro ser criado por Deus, mas que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, alguns de nós se dá o direito racional ao questionamento e à dúvida. Este princípio sustenta que toda crença deve ser considerada falsa
até que pela razão possa ser provada como verdadeira. Natanael não queria simplesmente a declaração, não bastava para Natanael a afirmação de Filipe. Ele queria provas, ele queria constatações, ele queria afirmações que pudessem embasar a verdade de que Jesus Cristo era o Senhor. Talvez você que me escuta neste momento está dizendo: pastor, mas há algum problema em se levantar uma dúvida? Há algum problema em se trazer alguns questionamentos para as afirmações da palavra de Deus? Nenhum, contanto que estas dúvidas não sejam simplesmente retóricas, no sentido de esconder um ceticismo religioso, no sentido de refutar a possibilidade de um encontro e de um relacionamento mais íntimo e profundo com este Deus. Na verdade, Natanael não estava simplesmente fazendo uso do direito racional ao questionamento e à dúvida quanto aos fatos que ele estava ouvindo. Na verdade, ele estava já declarando e assumindo a impossibilidade de que esta afirmação de Filipe pudesse ser verdade. Ah, pastor, eu quero, na verdade, não sinto segurança e firmeza naquilo que eu ouvi falar. Tenho dúvidas em relação a tudo aquilo que me foi ensinado desde os primeiros passos da minha vida. Pastor, eu quero aprender, eu quero de fato viver uma vida de um relacionamento, de uma fé bíblica que seja capaz de refutar qualquer dúvida do ponto de vista racional que possa estar na minha mente. Você precisa, acima de tudo, fazer perguntas das quais você tem a disposição em buscar as respostas. Não basta simplesmente a dúvida no coração do ser humano. Não basta o simples questionamento quanto daquilo que a palavra de Deus nos afirma como sendo verdade. É preciso, acima de tudo, um coração aberto, a humildade pairando no coração daqueles que querem encontrar o Senhor, de que querem ser visitados pelo Senhor, de maneira a conhecerem de fato qual seja a verdade que a palavra de Deus revela. Sabe, queridos irmãos, muitos estão questionando, não porque estão querendo saber a verdade, mas porque na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho, se sentem tão conhecedores da verdade, que de certa forma ignoram qualquer possibilidade daquilo que se contraponha àquilo que eles sabem. Deus nos dá a oportunidade nesta noite de que o nosso ceticismo religioso possa ser e experimentar uma fé bíblica firmada na verdade da palavra do Senhor. Pastor, como isso é possível? Levantar sim questionamentos, buscar respostas, mas com sinceridade no coração e com a humildade daqueles que acreditam que Deus pode nos falar nas coisas mais simples desta terra, até porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas sábias deste mundo, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe, meus irmãos, perguntas feitas por um coração prepotente, por um coração arrogante, por um coração que acha que já sabe as respostas das indagações que fazem, não produz uma fé bíblica, não produz uma experiência, uma ascendência do ponto de vista do relacionamento com Deus, mas simplesmente um ceticismo religioso e morto, que na verdade não nos conduz a uma experiência com Deus, nem muito menos a uma ascensão aos céus. Jesus queria que Natanael pudesse se desprover, se esvaziar de tudo aquilo que ele pudesse imaginar que sabia, do seu autoconhecimento, da sua autovaidade, no sentido de conhecer a verdade explícita na palavra do Senhor. Faça perguntas, questione sobre a existência de Deus, questione algumas veracidades da palavra do Senhor, mas faça isso com o coração de alguém que está ardendo, querendo a busca da verdade, tão somente da verdade, e não simplesmente para refutar a afirmação de outras pessoas. Filipe disse: achamos o Messias. Natanael disse: duvido muito,
porque não pode sair coisa boa. Na verdade, não é possível sair coisa boa de Nazaré. Deus trabalha, meus irmãos, na simplicidade das coisas. Mas para alguns é inconcebível a possibilidade que um Deus tão grande, tão majestoso, tão poderoso, tão glorioso, pudesse nascer numa manjedoura, pudesse nascer entre animais, numa cocheira, pudesse, na pobreza do ponto de vista humano, se revelar em carne a toda a humanidade. Sabe, queridos irmãos, Deus nos trouxe com a possibilidade de que, à luz da palavra de Deus, pudéssemos encontrar respostas para algumas perguntas, mas tão somente, e somente aqueles que de fato querem aprender a verdade e não simplesmente refutar a verdade, como foi o caso de Natanael. O ceticismo religioso começa quando alguém usa das suas dúvidas, dos seus questionamentos, não para sanar, não para aumentar a sua experiência com Deus, mas tão somente para desacreditar da verdade da palavra do Senhor. Mas há um outro passo, um outro degrau muito importante quanto do ceticismo religioso que tenta ofuscar a verdadeira fé bíblica, é a precipitação da racionalização e conclusões humanas. Veja, Natanael não só perguntou: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Mas, na verdade, ele já garante na sua pergunta retórica, como eu disse no início dessa meditação, de que era impossível, era inadmissível. E ele não é capaz de pensar, porque o texto está falando, Filipe anuncia para Natanael: achamos o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que haveria de vir, conforme nos professou, nos advertiu, nos alertou a verdade da palavra de Deus por meio de Moisés e dos profetas. Ora, Natanael sabia do que Filipe estava falando, do que estava tratando. E Natanael sabia que o Messias haveria de vir de Judá, da descendência de Davi, porque é isto que vamos encontrar Jesus discutindo ainda no Evangelho de João com as autoridades do seu tempo. O que vocês pensam acerca do Cristo? Eles vão dizer: é da descendência de Davi? Isso era um pensamento natural. E a conclusão, e a precipitação na racionalização e conclusão humana levou à negação de um exame mais profundo acerca de quem Jesus era e ainda da sua genealogia, da sua natureza divina e da sua natureza humana, e especialmente da descendência de Davi. Lucas, no seu evangelho, vai dizer que ele faz um exame acurado. Lucas tinha dúvidas, ele tinha questionamentos, mas o fazia com o coração contrito de quem buscava a verdade e não de quem queria refutar a verdade. Nesta busca acurada, nesta investigação profunda, Lucas vai descobrir que não só José, mas como Maria, todos eram descendentes da linhagem de Davi. Todos tinham a sua descendência da linhagem da tribo de Judá, de onde adviria o Messias. Para Natanael, um galileu nunca poderia se assentar no trono de Israel. Para Natanael, alguém de Nazaré jamais poderia ter direito ou ascender ao trono, porque não era da descendência daquele que a palavra de Deus havia proferido, que dele viria o Messias. Sabe, queridos irmãos, o ceticismo religioso não é só a falta de sensibilidade quanto às perguntas e a sinceridade quanto às dúvidas que nós temos diante do Senhor. Não, Deus está disposto a responder os nossos questionamentos. Deus está disposto a sanar as nossas dúvidas, conquanto esta seja uma busca sincera e de todo o coração, mas ainda por causa da nossa precipitação. Somos precipitados quando o assunto é racionalizar e tirar conclusões do ponto de vista humano. Deus não trabalha na ótica humana. Deus não faz as coisas como nós imaginamos, mas Deus tem um propósito muito mais efetivo e que vai além do pensamento e do conhecimento de cada um de nós. Por isso Jeremias vai dizer: os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos pensamentos.
Na ótica humana, Natanael dizia: impossível. Mas mesmo vivendo em Nazaré, durante toda a sua vida, mesmo ainda que um galileu, não por nascença, mas por legitimidade do ponto de vista do tempo que vivia ali na Galileia, Natanael se esquece de fazer uma verificação mais acurada, de ter mais tempo para investir do ponto de vista daquilo que seria um exame mais aprofundado, que pudesse levar a uma crença muito mais segura das verdades da palavra do Senhor. Crenças superficiais e vazias ofuscam a verdade. Muita gente afirma conhecer alguma coisa, ou melhor, afirma negar a existência de algo como a existência do próprio Deus, mas nunca se permitiram a um aprofundamento, a uma busca diligente do ponto de vista de saber qual seja a verdade. É fácil questionar, é fácil pôr dúvidas sobre as verdades irrefutáveis da palavra do Senhor. Difícil é colocar no seu coração a disposição de buscar a Deus, de maneira que possa encontrá-lo, de maneira que Ele possa se revelar a cada um de nós. Pastor, eu quero viver uma fé bíblica, eu quero viver um relacionamento ascendente com Deus, eu quero pisar os degraus que vão me levar para o céu. Então faça perguntas, faça questionamentos, mas faça com o coração de alguém que diz: Senhor, eu não sou e nem tenho a verdade, mas eu sei que a tua palavra é a verdade. Busque de todo o seu coração, com diligência, aquilo que pode lhe levar ao verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. Mas ainda, um outro obstáculo, um outro degrau do ceticismo religioso é a falta de um conhecimento pessoal de um Deus imanente. Veja, como Natanael, muitos de nós creem em Deus, mas um Deus que está lá nos céus, assentado sobre as nuvens, que tem os céus como o estrado dos seus pés, um Deus distante, um Deus transcendente do ponto de vista do relacionamento com o homem, um Deus na perspectiva do deísta, que criou todas as coisas e que deixou o homem à mercê das suas escolhas, das suas decisões, do rumo que ele mesmo quisesse tomar. Sabe, meus irmãos, alguns ceticismos religiosos, alguns ceticistas religiosos, alguns descrentes, ainda que religiosos, são fruto de pessoas que na verdade conhecem a Deus de ouvir falar, conhecem um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, lá dos céus, mas que nunca tiveram ou se permitiram um relacionamento, uma busca a um Deus que se fez carne, um Deus que habitou entre nós, um Deus que está conosco, um Deus que está no meio de nós. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus não está distante de nós, contudo não foi o homem que subiu até Deus, mas foi Deus que desceu da sua glória para o encontro pessoal com o homem. E isso faz coro com o que Jeremias capítulo de número 23, verso de número 23 vai nos lembrar. Deus vai dizer: acaso sou apenas Deus de longe, ou sou também Deus de perto? Muitas pessoas estão a cada dia mais afundadas, mais cercadas de um ceticismo religioso, mesmo convivendo no ambiente religioso, no ambiente evangélico, mesmo lendo a palavra do Senhor, mesmo sendo alvo da graça de Deus, profundamente confusos, cheios de dúvidas no seu coração, especialmente porque nunca fizeram com que esta busca quanto da verdade pudesse se transformar numa experiência pessoal e verdadeira com o Senhor. Sabe o que Filipe disse para Natanael? Quando ele levantou os questionamentos, quando ele já racionalizou de forma antecipada sobre a impossibilidade de que Jesus fosse o Messias, ele disse: vem e veja. Veja com os próprios olhos, se permita a oportunidade de não só ouvir falar desse Deus, mas conhecê-lo face a face, pessoalmente, intimamente. E esse é o desafio do Senhor para nós neste tempo. O ceticismo religioso só pode ser combatido por uma igreja,
por uma membresia, por homens e mulheres que estão dizendo: Senhor, eu quero conhecer a Ti por meio da Tua palavra. Eu não sei qual seja a verdade, mas eu creio que em Ti está a verdade. E esta busca não nos permite nenhuma decisão precipitada, nenhuma conjectura antecipada, senão pelo fruto de uma investigação acurada, de uma investigação profunda de quem é Deus e da maneira como Ele se revela em nós por meio de Cristo. Mas acima de tudo, não só uma experiência racional, mas uma experiência íntima e pessoal com este Deus que está lá nos céus, mas também está ao nosso lado, em cada situação, em cada dificuldade, em cada momento da nossa vida. Na conversa, Jesus vai dizer: olha, eu te vi antes que Felipe te chamasse, Natanael, te vi lá debaixo da figueira, e naquele momento, Natanael tem um encontro, não só do ponto de vista racional, quanto da verdade da fé bíblica, mas acima de tudo, ele começa a conhecer a verdade por meio da expressão de um Deus que está conosco em todos os momentos e que conhece cada situação que nós enfrentamos e cada necessidade que nós passamos ao longo da nossa jornada. É a consciência, é a descoberta, é o descortinar de um Deus presente que vai fazer com que o ceticismo religioso de Natanael dê lugar a uma fé bíblica verdadeira e capaz de lhe fazer uma ascensão, de lhe proporcionar uma ascensão degrau por degrau até os céus, na companhia deste Deus que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus é um Deus de longe, mas Deus também é um Deus de perto. Sinta Ele ao seu lado neste momento. Conheça um Deus, não só aquele que criou o universo, não só aquele que está nos céus reinando e governando sobre tudo, mas aquele que está ao seu lado nos momentos de adversidade. Sinta o Senhor nos momentos de fraqueza, nos momentos de dúvida, nos momentos de enfermidade, porque o Senhor tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Natanael agora passa a ter a experiência com um Deus pessoal, alguém que ele pudesse ver, alguém com quem ele pudesse conversar, alguém que ele pudesse escutar, alguém que ele pudesse apalpar e deitar sobre o seu peito. E o verdadeiro fundamento de uma fé bíblica, a experiência com Deus que não está nos céus tão somente, mas que habita em nós na pessoa do seu Santo Espírito. A partir disso, pastor, quais são as evidências de uma fé bíblica que põe fim a um ceticismo religioso? Em primeiro lugar, um real compromisso de seguir e caminhar com Deus. Veja, o contraponto desta experiência ceticista religiosa, desta incredulidade religiosa de Natanael, é o nosso outro apóstolo, Filipe. Filipe, quando o Senhor o chama, e agora Filipe tinha muitas dúvidas que foram sanadas pelo próprio Deus. Filipe não se antecipa em julgamentos, mas ele espera que Deus possa lhe dar profundidade do ponto de vista de conhecer a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Mas Filipe também se dá a oportunidade de conviver com o Senhor. Foi o que ele ouviu de Jesus, no verso de número 31. Filipe diz: onde é que você reclina a sua cabeça? Jesus diz: venha e veja. Se permita esta oportunidade, se permita um relacionamento pessoal com este Deus que está presente, que está conosco em cada momento. E a partir disso o Senhor diz: segue-me. E no mesmo momento, Filipe, numa disposição imediata, numa disposição resoluta, resolve seguir, caminhar com Jesus, deixar para trás qualquer situação que fosse mais importante ou proeminente do que andar com Jesus e aprender da fonte da sabedoria e da verdade da própria palavra do Senhor. Quem conheceu a verdade de Deus revelada em Cristo não sai mais de perto e jamais abandona a caminhada com Jesus. A fé bíblica, ela é sustentada por uma decisão irremediável, por
por uma decisão irrevogável de estar com Jesus, de desejar caminhar com o Senhor, de desejar colocar os seus talentos e dons a serviço do reino e para a glória do nome de Jesus. Sabe, queridos irmãos, o meu ceticismo religioso pode dar lugar a uma fé bíblica verdadeira quando eu faço as perguntas que na verdade são frutos de um desejo ardente de conhecer de fato a verdade. Quando não me precipito do ponto de vista das conclusões, quando me permito a oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente e como resultado disso, brota do meu coração um desejo ardente, uma vontade incessante de caminhar com Cristo, de aprender a cada dia da fonte, de beber da água da vida que o Senhor mesmo nos dá. Mas além disso, uma evidência da fé bíblica que põe fim ao ceticismo religioso, também se espelha, também se evidencia através da real expectativa, ou melhor dizendo, do real desejo de compartilhar a fé em Jesus. O que Felipe faz? Felipe tinha as suas dúvidas, tinha os seus questionamentos, e todos eles foram colocados diante do Senhor com muita humildade. Felipe, ao invés de tirar conclusões precipitadas, se aprofunda na busca de fato de conhecer quem era Deus e a maneira como Ele se revelava a nós por meio de Cristo Jesus. E Felipe, como resultado disso, não pode guardar para si tudo aquilo que ele experimentou na companhia do Senhor. Quem foi iluminado pela verdade da palavra de Deus, não guarda para si o que descobriu, mas reparte com os outros o bom tesouro encontrado. Sabe, queridos, uma fé bíblica que é contraditória, que é contrária, que é oposta a um ceticismo religioso. É uma fé que nos leva a falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso lado, que abrem portas de oportunidade para outras pessoas chegarem até o Senhor e conhecerem a Ele, como nós um dia tivemos a oportunidade. Uma fé bíblica é aquela que nos motiva, que dá sentido, que nos impulsiona a sermos um instrumento da graça do Senhor na vida de outra pessoa. Desconfie de alguém que de fato crê no Senhor Jesus, à luz da verdade da palavra de Deus, que não sinta preocupação com as almas que estão indo para o inferno, que não faça algo que esteja ao seu alcance, para que outras pessoas possam também da mesma maneira descobrir algumas verdades que serão importantes do ponto de vista dessa trajetória até os céus. Pastor, eu quero uma fé bíblica, eu quero viver a verdade do Evangelho na minha vida, eu quero pôr fim a todo ceticismo religioso, eu quero uma experiência pessoal com o Senhor. Como resultado disso, pode esperar que Deus vai fazer de você um arauto nesta geração, uma voz profética neste tempo, que vai levar muitas pessoas aos pés do Senhor e a uma experiência pessoal com Cristo Jesus, nosso Salvador. Por fim, a evidência de uma fé bíblica que põe fim ao ceticismo religioso. Como é que se combate, pastor, esse ceticismo religioso? É fazendo com que a nossa fé produza uma real expectativa de viver experiências ainda maiores com o Senhor Jesus. No contexto que nós lemos do texto, o Senhor Jesus vai dizer: olha, mas porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois saiba que você ainda vai ver coisas maiores do que essa. E quem vive uma fé bíblica, eficiente, eficaz do ponto de vista de nos fazer caminhar de forma ascendente na vida espiritual e no relacionamento com Deus, vai ter sempre uma perspectiva, uma expectativa a mais do que Deus já fez. Você quer conhecer um ceticista religioso, um descrente ainda que esteja na igreja? É aquela pessoa que está contente ou satisfeita com aquilo que já experimentou do Senhor.
É alguém que, na verdade, não deslumbra e não vê diante de si nenhuma possibilidade de viver algo novo do ponto de vista de um relacionamento com Deus, de algo maior ainda do que aquilo que já foi a sua experiência com o Senhor. Jacó acorda, vê uma escada que vai levar aos céus, e ele começa numa trajetória degrau por degrau para se aproximar do Senhor, para conhecer ao Deus que quer se revelar a ele. E como resultado disso, Jacó vai viver a cada dia, de glória em glória, uma experiência nova, uma experiência ainda maior, uma experiência ainda muito mais transcendental do que aquilo que ele já experimentou. A evidência da fé bíblica, que põe fim ao ceticismo, que acaba com qualquer dúvida no coração do ser humano, que dissipa qualquer questionamento humano e racional da nossa vida, é aquele que está dizendo: Deus tem mais para a minha vida. Eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Preciso andar e continuar nesta jornada espiritual, porque a evidência da fé bíblica é um crescimento, é um avanço, é um progresso do ponto de vista do relacionamento com o Senhor. A verdade sempre aponta para novas expectativas de vida e nos surpreende a cada momento. Você que está buscando uma fé bíblica, você que nesta noite possui uma fé que é fruto da verdade das sagradas escrituras do Senhor, prepare-se, Deus tem algo muito maior do que aquilo que você já viveu. Prepare-se, terá um novo degrau nesta semana para eu e você galgarmos do ponto de vista de que a verdade é o caminho ascendente que nos leva sempre para mais alto até alcançarmos os céus. O nosso alvo é os céus. E o que a verdade bíblica nos diz é que quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. Há experiências profundas, há experiências maiores do que as já vividas, porque o Deus que nós cremos é um Deus de novidade de vida. Por fim, concluo esta reflexão com um texto adaptado do conto antigo do Oriente Médio. Disse neste conto que a verdade e a mentira foram tomar banho. A verdade se despiu das suas roupas, a mentira também, todas as duas entraram na água. A mentira, como sempre astuta, como sempre oportunista, sai da água antes e se veste das roupas da verdade. A verdade, por sua vez, saindo da água, se recusa a se vestir da mentira. E como resultado disso, as pessoas começam a preferir a mentira transvestida da verdade, que não quer abrir mão, a verdade nua e crua, que não quer se travestir da mentira. Nós estamos diante de um grande desafio nos nossos dias. Ou crer na verdade bíblica, ou vivermos uma experiência de constante ceticismo religioso. Apesar de crentes, como afirmam alguns, com muitas dúvidas no seu coração, estagnados na sua experiência do seu relacionamento com o Senhor, sem a disposição de crescer no conhecimento e na graça do Deus com o qual nos relacionamos. Temos o desafio de sair de uma situação de descrença do ponto de vista religioso. E eu não estou me referindo a ateus, eu não estou me referindo a agnósticos, mas eu estou me referindo a pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que nunca conheceram o Deus da palavra, que nunca tiveram uma experiência pessoal, imanente, pessoal, de ouvir o Senhor falar, de estar perto ao ponto de poder tocar o Senhor, ainda que em espírito e em verdade. O que você prefere nesta noite? Uma mentira travestida da verdade, ou a verdade nua e crua? A mentira vestida com as roupas da verdade te leva ao ceticismo religioso. A verdade nua e crua te leva para uma fé bíblica ascendente e que certamente vai terminar nos céus para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu quero orar com você e que você possa se dar a oportunidade de conhecer, não só do ponto de vista racional,
mas acima de tudo de uma experiência com este Deus, que não está longe, que não está distante, mas que está ao seu lado e conhece cada situação que lhe tem afligido e que está disposto a lhe ajudar, conquanto você abra mão dos seus preconceitos, você abra mão das suas prerrogativas e dos seus saberes e possa ser iluminado pela verdade das Sagradas Escrituras. Deus bendito, eu te agradeço por esta oportunidade. Te agradeço a Deus por cada questionamento com sinceridade colocado diante do Senhor nesta hora. Te agradeço a Deus pela paciência que o Senhor tem, quando diante de muitas dúvidas, recorremos, ó Deus, a Ti, na busca da verdade e tão somente a verdade. E que, ó Deus, o encontro com esta verdade possa nos levar, ó Deus, a assumir um real compromisso de seguir e de continuar seguindo ao Senhor por toda a nossa vida. De que o encontro com esta verdade tire de nós, Senhor, ó Deus, todo medo de compartilhar, ó Deus, as experiências que temos contigo. De que o encontro com esta verdade nos dê uma expectativa de viver a cada dia uma novidade de vida para a glória e louvor do teu santo nome. E agora que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor, infinito amor, bondade e fidelidade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um daqueles que possuem uma fé bíblica verdadeira, com cada uma das famílias aqui presentes e representadas, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de dar o seu like, o seu dislike. Não esqueça, se você foi abençoado por esta palavra, de compartilhá-la. E que Deus abençoe a sua vida e que você a cada dia possa galgar mais um degrau nesta experiência de uma fé bíblica que vai te levar com certeza aos céus. Forte abraço no seu coração, obrigado por sua audiência, fiquem todos na paz do Senhor.